Você já se sentiu como se estivesse assistindo à sua própria vida do lado de fora? Como se existisse um vidro invisível, uma barreira sutil entre você e a realidade que você tanto deseja viver. Você consegue vê-la, consegue quase sentir o seu calor, mas de alguma forma ela acontece para os outros, enquanto você permanece como um espectador silencioso do seu próprio destino. Essa sensação de estar a um passo de distância, essa fome de viver o que parece estar tão perto e ao mesmo tempo inalcançável, é uma das dores mais profundas que uma alma pode sentir. É um exílio silencioso. E nesse exílio, nós lutamos. Nós batemos nesse vidro invisível com toda a nossa força, com pensamentos positivos, com esforço, com longas noites de súplicas ao universo. Buscamos uma rachadura, um ponto fraco, uma forma de quebrar essa barreira para finalmente entrar na vida que nos pertence. Mas essa luta, dia após dia, nos deixa exaustos, nos deixa sem esperança, porque o vidro parece inquebrável. A paisagem do outro lado continua a mesma, nos convidando e nos rejeitando ao mesmo tempo. E o cansaço que vem dessa batalha é imenso. E se eu lhe dissesse que o problema nunca foi a resistência do vidro? E se a verdade mais libertadora de todas for que não existe vidro algum? Este nosso encontro de hoje é um convite para pararmos de olhar para fora, para pararmos de lutar contra as sombras que dançam na parede. É uma pausa para que você possa, talvez pela primeira vez, se virar e olhar para a sala onde você se encontra, para descobrir que o poder, a luz, o projetor de toda a paisagem que você vê, sempre esteve aí com você, sempre esteve em você. Vamos, juntos, acender essa luz. E o ponto de partida para essa jornada interior começa com o reconhecimento profundo e honesto da dor. A dor de se sentir uma peça no tabuleiro de um jogo cujas regras você desconhece. É a angústia que se instala na alma quando nos sentimos uma vítima das circunstâncias, reagindo aos acontecimentos como um barco sem leme em meio a uma tempestade. Essa exaustão de lutar contra um mundo externo que parece feito de pedra, que parece ter um poder total sobre a sua paz, sobre a sua alegria e sobre o seu destino. É uma batalha que se trava do lado de fora e, por isso, uma batalha que nunca pode ser vencida. Mas e se toda essa solidez for apenas uma percepção? E se a realidade for mais parecida com argila em suas mãos do que com uma parede de granito à sua frente? A sabedoria mais antiga da humanidade já sussurrava essa verdade em diferentes línguas. O todo é mente. E hoje, a ciência quântica, ao perscrutar os mistérios do universo, nos conta uma história semelhante. Ela fala de um campo de infinitas possibilidades que espera, em estado de pura energia, até que um observador, uma consciência, o olhe e o convide a se manifestar. Isso nos revela que a realidade não é uma coisa pronta e acabada. Ela está em um estado de perpétua criação, sendo formada e informada pela consciência que a percebe a cada segundo. Aqui reside a revelação que pode ser a sua maior libertação. Você não está vivendo dentro de uma realidade. A realidade está vivendo dentro de você. Toda a sua experiência de vida não é algo que acontece para você, mas sim através de você. Por isso, o esforço para mudar o que está lá fora é tão frustrante. Você não altera o reflexo no espelho ao tocar no vidro. Você precisa mudar aquilo que está sendo refletido. A sua única liberdade e o seu único poder é escolher um novo estado de ser, uma nova consciência aqui dentro. E o mundo, como um espelho fiel, não tem outra opção a não ser refletir de volta a nova imagem que você assumiu como sua. Eu o convido a sentir o gosto desse poder agora mesmo, de forma sutil. Pense em uma situação em sua vida que lhe traz desconforto. Olhe para ela em sua mente, mas desta vez não como uma vítima, e sim
como o arquiteto silencioso por trás dela. Em vez de mergulhar na reação de sempre, na angústia ou na raiva, apenas observe e afirme em seu interior, com calma e com uma autoridade tranquila: isto é apenas uma sombra, um eco, um reflexo de uma consciência que eu não sou mais. A substância real, a causa de tudo, o poder criador, está aqui, em mim, agora. Sinta a pequena, mas profunda mudança de eixo que essa declaração provoca em seu ser. Para que essa verdade se ancore em você, guarde esta imagem. Imagine que você está em um cinema escuro e o mundo lá fora é o filme projetado na tela. Tentar mudar a sua vida limpando a tela, gritando com as imagens ou tentando reorganizar as sombras com as mãos é um ato de completa insanidade e inutilidade. Este conhecimento é o momento em que alguém se aproxima e sussurra em seu ouvido: você não é o espectador, você é o projetor. O seu verdadeiro trabalho não é lutar com a tela, mas sim, com calma e intenção, escolher o novo rolo de filme que você irá colocar dentro da máquina, a sua própria e maravilhosa consciência. Se você é o projetor, então qual é exatamente o rolo de filme que precisa ser trocado? E ao fazermos essa pergunta, tocamos em uma outra camada de dor, uma fonte de imensa frustração para quem busca a transformação. É a exaustão mental de tentar policiar cada um dos seus 60 mil pensamentos por dia. Aquele esforço hercúleo de lutar contra a negatividade, de forçar uma positividade que muitas vezes soa oca e desonesta dentro de nós. E a culpa que nos invade, a sensação de fracasso a cada pensamento errado que atravessa a nossa mente, nos fazendo acreditar que estragamos todo o processo. Se essa batalha mental lhe é familiar, respire com alívio, pois a chave não está aí. O grande mestre da imaginação, Neville Goddard, nos ensinou que não são os nossos pensamentos passageiros e contraditórios que criam a nossa realidade. O verdadeiro poder criador reside naquilo que ele chamava de nosso estado de consciência. Pense nisso como a sua casa vibracional, o lugar onde a sua consciência escolhe morar a maior parte do tempo. É o seu autoconceito profundo, a convicção silenciosa e sentida a respeito de quem você é. É a resposta automática que a sua alma dá para a pergunta: eu sou o quê? Amado ou abandonado? Capaz ou insuficiente? Sortudo ou azarado? Essa convicção, e não o pensamento que a descreve, é a verdadeira causa de tudo em sua vida. E esta é uma das revelações mais libertadoras que podemos acolher. O universo, a consciência maior, não está escutando a tagarelice da sua mente. Ele está sentindo, em um nível profundo, quem você acredita e sente que é. Você pode afirmar: eu sou abundante 1000 vezes, mas se o seu corpo está tenso e vibrando na frequência do medo e da falta, a transmissão energética que emana de você é a da carência. O sentimento silencioso do seu eu sou sempre terá a palavra final. Ele anula e se sobrepõe a qualquer afirmação que não seja sentida como verdade no fundo do seu ser. Então, em vez de lutar com os pensamentos, eu o convido a um novo foco. Um foco na redefinição do seu eu sou. Se for seguro para você, feche os olhos por um momento e complete esta frase em seu coração. Na realidade que eu tanto almejo, eu sou. Observe que o convite é para focar em qualidades do ser, e não em posses. Em vez de eu tenho aquilo, sinta eu sou seguro. Em vez de eu estou com alguém, sinta eu sou amada. Sinta eu sou paz. Eu sou valorizado. Permita que este novo sentimento de identidade, ainda que por um breve instante, se torne mais real do que o mundo lá fora. Para que você nunca mais se esqueça dessa diferença, guarde esta imagem. Seus pensamentos são as ondas na superfície do oceano. Elas são agitadas, barulhentas, inconstantes e, no fim,
passageiras. O seu estado de eu sou, por outro lado, é a correnteza profunda e silenciosa que corre por baixo. Um grande navio não é guiado pela espuma das ondas que batem em seu casco, mas sim pelas correntes poderosas e invisíveis que o direcionam. É hora de parar de se afogar nas ondas da mente e, como o capitão da sua própria alma, começar a definir o rumo da sua correnteza. Agora que entendemos que o nosso eu sou é a correnteza e não a onda, surge a próxima pergunta, aquela que ecoa no silêncio da noite. Como? Como essa nova identidade que sinto em meu coração se transforma na vida que vejo com meus olhos? É aqui que mora uma dor sutil, mas poderosa. A dor da impaciência, da dúvida, da confusão sobre os caminhos invisíveis da criação. É a falta de fé nesse processo misterioso que nos faz desenterrar a semente todos os dias para ver se ela está crescendo. E ao fazer isso, sem perceber, nós a matamos. É a angústia do quando que aborta tantas criações antes mesmo que elas possam germinar. O mecanismo que traduz o invisível para o visível é a linguagem mais antiga e universal que existe. Não é uma linguagem de palavras, mas de vibração. É a linguagem do sentimento. O seu subconsciente, essa parte vasta e poderosa de você, não entende os seus pensamentos lógicos, mas ele compreende perfeitamente o que você sente. Quando você consegue se banhar, se saturar com o sentimento do seu desejo já realizado, você está efetivamente criando um molde energético, uma impressão nítida no campo da criação. E o seu subconsciente, como um gênio fiel e incansável, aceita essa impressão como um comando e começa a mover todos os recursos do universo para materializá-la no seu mundo. E com isso, vem a revelação que pode lhe devolver a paz. A engenharia do como não é da sua conta. Sua única responsabilidade é criar a impressão. Ao fazer isso com fé e sentimento, você automaticamente aciona o que Neville chamava de ponte de incidentes. Uma série de eventos, encontros, ideias e aparentes coincidências que surgirão de forma perfeitamente natural em sua vida, guiando-o passo a passo em direção ao cumprimento do seu desejo. Tentar controlar o como com a sua mente consciente é como se intrometer na obra de um mestre construtor, duvidando de sua sabedoria e atrapalhando a construção da ponte. Para realizar essa impressão de forma poderosa, existe um momento do dia que é um verdadeiro portal. É o estado sonolento, logo antes de adormecer. Eu o convido a experimentar o que podemos chamar de selo noturno. Escolha uma cena muito curta, de poucos segundos, que implique que o seu desejo já é um fato. Não a cena do desejo acontecendo, mas uma cena depois. Se o desejo é por um grande amor, sinta o toque da mão dessa pessoa na sua. Se é por cura, sinta a alegria de fazer algo simples que antes não podia. Sinta essa cena com todos os seus sentidos. Então repita essa pequena cena como um carimbo, como um selo em sua mente, até que você seja levado pelo sono, adormecendo dentro do seu desejo cumprido. Pense nesta metáfora para selar este entendimento em seu coração. A sua consciência focada, o seu desejo claro, é um selo de metal com um desenho único e perfeito. A sua mente subconsciente é como cera quente, líquida e receptiva. O sentimento do desejo realizado é a pressão firme e constante que você aplica com o selo sobre a cera, deixando uma marca profunda e inconfundível. Uma vez que a marca é feita, você retira o selo e confia. A cera irá esfriar e endurecer, tornando-se a sua realidade tridimensional, exibindo para sempre e com perfeição a imagem que você, com sentimento, imprimiu nela. Nós temos o mapa, a chave, o mecanismo. Por que então tantas vezes a nossa criação não floresce? Aqui precisamos olhar com coragem para um inimigo que não vem de fora, mas que habita sutilmente dentro de nós.
É o ciclo vicioso e desanimador que talvez você conheça muito bem. Você se sente inspirado, pratica a visualização, sente a emoção do desejo cumprido por alguns dias, mas as mudanças no mundo exterior não são imediatas. E então você olha para a sua dura realidade, para os fatos concretos que o cercam e é sugado de volta para a velha história. Nesse exato momento, você arranca a semente que acabou de plantar, matando-a com a sua dúvida. Esse é o estado que Neville chamava de amnésia divina. É o erro fundamental de esquecer que você é o sonhador e se identificar completamente com o sonho. É quando o poder criador se esquece de si mesmo e passa a acreditar que é apenas a criatura, impotente e sujeita às circunstâncias. Você, sem perceber, se torna leal aos fatos existentes em vez de ser leal à sua visão interior. Você passa a dar mais autoridade e mais realidade à sombra que dança na parede do que à luz dentro de você que a projeta. E aquilo a que você dá sua lealdade cresce e se fortalece. Isso nos leva a uma verdade que exige uma decisão firme, mas imensamente compassiva com você mesmo. Você não pode servir a dois mestres. Você não pode passar 10 minutos à noite imaginando uma nova vida de paz e depois passar 16 horas do seu dia reagindo, reclamando e sendo energeticamente fiel à vida antiga de ansiedade. A verdadeira criação exige um divórcio energético da sua situação atual. Você a observa, ela está aí, mas você não reage mais a ela a partir do seu antigo eu. Ela não é mais sua. Você para de alimentá-la com sua atenção e sua emoção. A maneira de colocar esse divórcio em prática é cultivar o que podemos chamar de indiferença divina. Ao se deparar com uma evidência da sua antiga realidade, uma conta que chega, uma palavra de crítica, um momento de solidão, em vez de mergulhar na reação habitual de medo ou tristeza, pratique a indiferença calma de um rei. Diga internamente com serenidade e convicção: interessante, mas isso não me diz mais respeito. Isso pertence a uma realidade da qual já me retirei. Eu sei qual realidade eu habito agora. Não é uma negação forçada, mas uma declaração serena da sua nova aliança. Imagine que você está de mudança para uma casa nova e maravilhosa. Você já a escolheu, já a sente como sua em seu coração. Não faria sentido algum você passar o dia inteiro na casa antiga, reclamando das goteiras, da pintura descascada e da falta de luz, e ainda assim esperar acordar na casa nova no dia seguinte. A atitude correta seria agradecer à casa antiga pelas lições e pelo abrigo que lhe deu, mas virar as costas para ela em sua mente. Seu foco, sua atenção e toda a sua energia emocional se voltam para a nova morada, mesmo antes de você ter as chaves físicas em sua mão. Você se torna leal à nova casa. Isso nos leva ao último passo, o ajuste mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais poderoso de todos. Ele toca na dor silenciosa de estar sempre correndo atrás, sempre em um estado de ainda não cheguei. É a sensação de estar em uma jornada perpétua em direção a um horizonte que, quanto mais você caminha, mais parece se afastar. E a verdade é que esse próprio sentimento de estar a caminho é uma vibração poderosa que, por si só, perpetua a jornada e adia indefinidamente o destino. Enquanto você se sentir buscando, você continuará a encontrar a busca e não a chegada. A mudança de chave, o verdadeiro comando final, está em compreender a diferença entre pensar do seu desejo e pensar a partir dele. Pensar do fim é o que a maioria de nós faz. É estar aqui, na sua realidade atual, olhando para o seu desejo como algo distante, lá na frente. É se preocupar com o caminho, com os obstáculos, com o tempo que vai levar. Pensar a partir do fim, no entanto, é uma mudança quântica. É ousar,
em sua imaginação, já estar no seu destino e olhar para o seu mundo atual através dos olhos da pessoa que você se tornou. Com essa mudança, a sua ação no mundo se transforma. A pergunta que você se faz ao longo do dia não é mais: o que eu preciso fazer para conseguir aquilo? A pergunta se torna: como eu veria esta situação se eu já fosse a pessoa que desejo ser? Como eu responderia a este e-mail com a calma que agora possuo? Com que tranquilidade eu andaria pela rua, sabendo que sou seguro e amparado? A ação deixa de ser um esforço para alcançar algo e se torna uma expressão natural de quem você já é em seu interior. Você pode trazer essa consciência para a sua vida de uma forma muito prática, através do que podemos chamar de lente do futuro. Escolha uma situação absolutamente trivial do seu dia de amanhã, como tomar a sua primeira xícara de café. Agora, esta noite, ensaie essa cena em sua mente, mas a observe através da lente da sua nova realidade. Como você seguraria a xícara se sentisse a paz profunda que tanto almeja? Você andaria mais devagar pela casa? Sorriria para si mesmo sem motivo aparente? Ao incorporar o sentimento do seu futuro nos pequenos atos do presente, você colapsa o tempo e torna a sua nova realidade natural. E assim, a nossa jornada se completa com esta metáfora final. Todo este conhecimento não é um mapa para um destino. Ele é o próprio bilhete de primeira classe. Pensar do destino é passar a vida inteira olhando para o mapa, calculando a rota, temendo os perigos do caminho. Pensar a partir do destino é se reclinar na poltrona do avião, fechar os olhos e já sentir o calor do sol da praia no seu rosto, com a calma inabalável de quem sabe que a chegada não é uma possibilidade, mas uma absoluta inevitabilidade. E assim, a nossa jornada se completa, retornando ao ponto de partida, mas com um novo olhar. A realidade que se estende à sua frente não é uma fortaleza de pedra para ser conquistada, mas um espelho que espera pacientemente pelo seu reflexo. Você não precisa mais lutar contra as sombras que dançam na tela, pois agora você se lembra que é o projetor, a luz por trás de tudo. O seu instrumento não é a sua mente barulhenta, mas o sentimento profundo e silencioso do seu eu sou. O mecanismo é o sentimento, a impressão que você deixa na substância universal, acionando a ponte que o levará ao seu destino. E o seu único trabalho é se divorciar da lealdade à sua história antiga e viver em seu coração a partir do final feliz que você já escolheu. Não se trata de magia ou de pensamento positivo superficial. Trata-se da lei da sua própria consciência. É o poder que lhe foi dado de escolher o filme que você deseja projetar no cinema da sua vida. Você não está quebrado, nunca esteve. Você está apenas despertando para a verdade de quem você sempre foi. Um ser criador, habitando um sonho que pode ser moldado e alterado a partir de dentro. Toda a dor, toda a luta, toda a sensação de estar preso, talvez fossem apenas parte do processo de esquecimento. E hoje você se lembra. E se a dor que você sente hoje, essa sensação de estar do lado de fora, olhando através de um vidro, for na verdade o portal, o convite final do universo para que você pare de pressionar o rosto contra a janela e finalmente, com a calma de quem retorna para casa, se vire e descubra o poder infinito que sempre existiu dentro do projetor? Gratidão pela sua presença, pela sua escuta profunda. Que você encontre a paz e a clareza que já habitam em você. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente a sensação que sentiu assistindo o vídeo. Nos vemos amanhã, até breve.